Muito bem. Nós vamos então iniciar o nosso estudo de hoje do Livro dos Espíritos, quarta parte, Esperanças e Consolações, agora entrando no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros. Nós estudamos nos nossos últimos encontros sobre as penas e gozos terrenos, abordando de um modo geral, né, as dificuldades que todas as pessoas passam aqui no mundo, nesse mundo que a gente vive, né, característico de provas e expiações, que é o rótulo que a gente sempre utiliza, e mostra exatamente ali as dificuldades que nós temos para lidar ainda com os nossos relacionamentos, com as características da nossa personalidade, com as pressões que nós sofremos aqui no nosso mundo e tudo mais, e cada situação dessa gera em nós uma reação. E essa reação normalmente afeta o nosso emocional, afeta o nosso psicológico, que de certa forma também compromete a nossa vivência aqui no mundo. Porque se nós temos uma programação de vida para seguir, né, onde nós pensamos que no futuro eu gostaria de conquistar tal coisa, no futuro eu gostaria de ajustar determinada característica da minha personalidade, isso, aquilo, conforme a gente vai sofrendo, passando por essas dificuldades e sofrendo as consequências, a gente vai se desviando desse projeto inicial. E isso é bastante natural, só que infelizmente acaba comprometendo também as nossas vivências, né, futuras principalmente, porque a gente sempre vai se comprometendo com problemas, porque a gente deixa de fazer alguma coisa ou faz alguma coisa de modo imperfeito e a gente acaba não acertando a medida certa. Não conseguimos atingir essa medida certa para cumprirmos essa nossa programação. E aí então, analisando as causas e analisando as consequências, conforme a gente tem visto nesses últimos encontros, a gente vai conseguindo dosar de uma forma mais equilibrada as nossas decisões, as nossas ações também, os nossos pensamentos, sentimentos, de modo que a nossa vida vai se tornando mais equilibrada. Só que isso não é tão simples, né, como a gente imagina, que não é algo que acontece de uma hora para outra, necessita de muita disciplina, necessita de muita perseverança, mas o fato da gente ter a oportunidade de estudar, de perceber exatamente que nós somos os responsáveis, os construtores desse nosso próprio destino, a gente vai focando os nossos objetivos com mais precisão, com mais eficácia, né? E não simplesmente deixando que a vida vá nos levando ao sabor do vento, né? Porque infelizmente é isso que acontece. A gente passa por uma dificuldade e a gente deixa para ver no que vai dar. Só que infelizmente a gente sempre vê no que vai dar de um modo muito negativo. Quando a gente assume o controle da nossa própria vida, a gente tem muito mais facilidade de contornar as dificuldades e dirigir a nossa existência para o caminho que a gente escolheu, que a gente prefere, né? E agora a gente vai entrar nas penas e gozos futuros, que é exatamente aquilo que vem após o nosso retorno ao mundo espiritual. Bom dia, pessoal que chegou. O nosso retorno ao mundo espiritual. E aí então, a partir desse retorno, o que nos espera exatamente, né? Qual é o nosso futuro? O que nós podemos entender como vida após a morte, diante de tantas e tantas informações que chegam para nós, algumas de um modo mais realista, outras de um modo mais fantasioso. E a gente observa hoje no mundo, né, que as pessoas, de um modo geral, a gente pode dizer assim, que praticamente o planeta todo, de modo geral, ele acaba sendo considerado como espiritualista. São poucos aqueles que são considerados ateus convictos, né? Muitos ateus são muito mais por orgulho do que por convicção, porque eles não querem aceitar aquilo que as religiões tradicionais trazem. Então eles dizem assim: não, para acreditar nisso que está sendo passado, então eu prefiro não acreditar em nada. Então, porque não tem essa convicção de que realmente o nada não exista, né? Então, quando a gente pega no nosso planeta e vê ali que mais de 90% da população é espiritualista, e quando a gente fala espiritualista, a gente dissemina esse grupo para várias e várias religiões. Toda religião que fala que existe um elemento espiritual, que existe vida após a morte, que existe uma força superior, pode ser considerada espiritualista. Então, desde um muçulmano, um católico, um protestante, um espírita, ele é espiritualista. Então ele acredita que há algo além da matéria.
Mas a questão é, como nós vamos entender esse algo? De que modo que nós podemos defini-lo? A princípio, as religiões tradicionais se baseiam em seus livros sagrados e procuram fazer as suas interpretações baseadas nas revelações que são trazidas para nós, mas infelizmente de uma forma alegórica. E por ser de uma forma alegórica, cada um traz a sua própria interpretação. Quando se fala, por exemplo, você vai para o céu, a gente sabe que céu significa, aqui no nosso planeta, dentro da nossa ciência, que é exatamente essa estratosfera que a gente observa, que a estratosfera é azul, pela irradiação, né, dos raios, das luzes que entram aqui na nossa atmosfera e tudo mais. Mas quando você fala que o espírito desencarna e ele vai para o céu, ou o indivíduo morre e ele vai para o céu, onde fica esse céu exatamente? Então, por causa dessas fantasias, dessas alegorias, nós acabamos então criando esse nosso próprio mundo, né? Nós criamos esse mundo espiritual de acordo com a nossa cultura, de acordo com os nossos objetivos, de acordo com as nossas intenções. A doutrina espírita, quando surgiu, os próprios espíritos disseram isso na introdução do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, dizia para nós que chegou a hora de colocarmos as coisas no seu verdadeiro sentido. Chegou a hora da gente parar de falar em alegoria, chegou a hora da gente tratar de uma forma infantil essa realidade do mundo espiritual, essa realidade gravíssima do mundo espiritual, e a gente fala gravíssima pela seriedade que ele tem. E aí então os espíritos começaram a se manifestar e cada um trazendo o seu depoimento. E através desse conjunto que foi chegando para nós conseguimos elaborar na nossa mente uma determinada estrutura, determinadas experiências, né? E mesmo assim, até mesmo com essas tantas e tantas informações que chegam para nós temos uma certa dificuldade de juntarmos essas peças, né, para montarmos esse grande quebra-cabeça, porque cada espírito traz ali uma visão diferente, né? Então, mas nós temos algo mais concreto, algo mais palpável. Em vez de nós pegarmos uma fantasia que foi trazida há 2000 anos, ou até mais do que isso, quando se pega, por exemplo, o Velho Testamento, e a partir desses 2000 anos a gente vai fazendo ali as nossas interpretações alegóricas, a gente sempre vai cair no equívoco, né? E é exatamente isso que afasta as pessoas das religiões, né? Porque quando você fala que se você é um pecador você vai para o inferno, quando você é um santo e você vai para o céu, se você começar a raciocinar um pouco mais e você imaginar que não existe aquela punição eterna, que não existe aquele paraíso eterno e tudo mais, a gente começa a se afastar dessas fontes que trazem para nós essas ideias. Então muitas pessoas se tornam gnósticas, ou seja, acreditam em Deus, mas não se envolvem com as instituições. Exatamente porque as instituições se baseiam nos seus dogmas, se baseiam nos seus livros sagrados e tudo mais, dificultando cada vez mais o nosso entendimento, o nosso aprendizado. Então, dessa forma a gente tem agora nova oportunidade de raciocinar, de refletir sobre tudo isso. E naquela época, mais uma vez, como eu disse ontem para vocês, é importantíssimo quando a gente faz um estudo, principalmente em livros que foram escritos há muito tempo, a gente tem que tentar entrar na mente do autor. E entrar na mente do autor significa a gente tem que tentar contextualizar as suas ideias, contextualizar a sua realidade, para saber por que ele abordou esse ou aquele assunto dessa ou daquela forma. Então Kardec, na época, a gente lembra que a doutrina espírita chegou num período onde as ideias iluministas estavam muito presentes, né, onde houve ali o rompimento entre aquilo que a sociedade desejava e aquilo que as religiões impunham. E também o pensamento científico, que era muito, muito potente naquela época. Então, foi uma fase em que o ceticismo se tornou muito real, muito presente na mente das pessoas. Quando eles perceberam que eles não precisavam mais temer as religiões, como acontecia naquele passado não muito distante, que eles podiam pensar por si mesmos, então eles tomaram, né, a liberdade, eles usaram a liberdade de dizerem: eu não quero mais pensar desse jeito. E muitas pessoas optaram por esse ceticismo, por esse distanciamento das religiões, e muitas vezes até, como eu disse para vocês, se separam das religiões, mas sem necessariamente se separarem da fé em Deus, da fé no mundo espiritual, de suas próprias, da sua própria espiritualidade, digamos assim. Então, quando Kardec escreveu esse livro, ele teve a necessidade de explicar de um modo muito direto, de um modo muito claro, que havia algo além da vida material, para que as pessoas não caíssem nessa ilusão de que o nada não existe.
de que a morte extermina completamente o indivíduo. Hoje, nos tempos atuais, se Kardec vivesse nos nossos tempos, ele não teria uma preocupação de explicar muito que essa ideia do vazio após a morte do corpo físico não existe, porque hoje nós vemos, principalmente aqui no Brasil, dificilmente a gente cai num debate e alguém dizendo que não acredita que exista algo além da morte. É um outro indivíduo, é uma realidade completamente diferente. Naquela época do positivismo, do iluminismo, do racionalismo, já era um pensamento mais comum. Muitos cientistas pensavam dessa forma, tanto é assim que muitas regiões do planeta, como por exemplo a própria União Soviética na época, ou a Rússia na época, que depois veio a se tornar a União Soviética, se tornou um país laico, se tornou um país completamente ateu. Então imagina um país sendo ateu, partindo dessas ideias revolucionárias. Nos tempos atuais a gente já não vê mais isso acontecendo. Então hoje nós temos ali as mais variadas crenças, as mais variadas fantasias, mas muito pouco relacionado com o ceticismo absoluto sobre a realidade da vida no mundo espiritual. Mas a gente vai analisar aquilo que Kardec colocava, até mesmo para fortalecer um pouco mais o nosso raciocínio, para entendermos por que eu preciso acreditar que há algo além da morte do corpo físico. Nós temos aqui duas fontes importantíssimas para nós estudarmos. Aqui nesse capítulo que a gente vai estudar, nas penas e gozos futuros, o primeiro capítulo, o nada e a vida futura, o nada, a vida futura, a partir da questão 958. Aqui Kardec coloca apenas duas questões, mas nós temos aqui outra fonte importante, que é o livro O Céu e o Inferno, e a gente vai fazer um estudo baseado nesse primeiro capítulo, porque Kardec aborda com um pouco mais de profundidade essa questão. Então vamos lá. Aqui na questão 958, Kardec pergunta, por que o homem repele instintivamente o nada? Os espíritos respondem com bastante simplicidade, porque o nada não existe. Então a gente começa a pensar, começa a compreender, porque quando você fala, você acredita que existe alguma coisa além da morte do corpo físico? Existe além da morte? Que é a pergunta clássica que todo mundo faz, ou que todo mundo ouve. A resposta é bem simples, eu acredito ou eu não acredito. Para aqueles que não acreditam, se nós perguntarmos por que você não acredita, é porque a única fonte de informação que ele teve foram as religiões convencionais com as quais ele porventura tenha tido contato. Então, mas ele resiste a essas informações indo contra a sua própria natureza. Esse que é o mais importante, porque instintivamente nós temos essa ideia de que há algo além da matéria, que nós não somos apenas a matéria, que nós não somos resultados de reações bioquímicas, que o nosso cérebro, por exemplo, produz emoções, produz pensamentos, produz sentimentos. Isso não é uma reação simplesmente bioquímica. Ela é algo real de uma consciência que sente, uma consciência que pensa, uma consciência que age. Então nós temos instintivamente de que há algo além da matéria. Só que a gente não tem essa compreensão. O que será exatamente? Por isso então Kardec coloca na questão 959, faz uma pergunta um pouco mais específica a respeito dessa questão. O Brás colocou para nós, aquela ideia que morreu e tem que ficar dormindo até o juízo final, está com os dias contados. Brás, eu até entendo o seu otimismo, mas eu não sei se nós podemos esperar com tanta brevidade essa mudança, porque principalmente no Brasil a força das igrejas protestantes e a força da Igreja Católica ainda é muito grande. E eles trazem exatamente essa ideia de que você é céu, é inferno, é purgatório, é juízo final. Esses conceitos, por mais ilógicos que possam parecer para nós, é algo muito real para essas religiões, para essas instituições. Então eu acredito que essas mudanças virão em 3, 4 gerações talvez. Então assim, eu não vejo com tanto otimismo assim. E mesmo assim, nessas 3 ou 4 gerações, nós teremos a presença de seres mais espiritualizados, a manifestação do mundo espiritual de uma forma muito mais patente, fugindo ou escapando daquele preconceito que existe nos tempos atuais. Então assim, certamente está com os dias contados, mas esses dias eu vejo dias muito longos aí pela frente, eu não vejo com tanta rapidez assim não, porque se nós pensarmos na difusão do espiritismo, por exemplo, ele está muito lento,
né, se comparado com o fortalecimento dessas instituições. Então nós pensamos assim, né, que hoje nós temos uma média de 20 milhões de simpatizantes de espíritas aqui no nosso país. Lembra que o Brasil tem quase 200 milhões de habitantes, né? Então, no mundo de modo geral, o espiritismo tem força aqui no Brasil, mas e fora do Brasil? Quando você vai para a Europa, por exemplo, quando você vai para os países da América do Norte, que são católicos e são protestantes com muita força. Então isso, as ideias espíritas, elas estão começando a se disseminar, e as pessoas estão aceitando isso porque é uma ideia confortável, mas ela não é uma ideia que seja confirmada para ele. Então eles aceitam por conforto, aceitam por simpatia, mas não aceitam ainda por convicção. Então se nós pensarmos no mundo todo, com essas igrejas tradicionais, com essas religiões tradicionais que nós temos aí, eu vejo que ainda existe um longo trabalho pela frente para o mundo espiritual e para nós também aqui encarnados, para tentarmos levar essa nova realidade para eles. Né? Então o juízo final, para muitos, paraíso, inferno, é algo que ainda está muito sólido na mente das pessoas. Então a gente vai ter que encarnar e reencarnar algumas vezes aí para poder ter essa consciência de que existe um dinamismo diferente no mundo espiritual. A Vana colocou para nós, né, alguma instituição do subconsciente deve ficar na vida espiritual. Não só, né, Vana, essa questão da intuição do subconsciente, mas é uma própria lembrança adormecida, né? Lembrando que, alguma intuição, desculpa. Não é só uma intuição, é mesmo uma lembrança adormecida, né? Porque a gente lembra que o fato da gente reencarnar e encarnar várias vezes, a gente sempre traz alguma coisa do mundo espiritual. A nossa realidade é espiritual. Então a gente vem para o mundo material pensando assim, eu vim de algum lugar interessante, eu vim de algum lugar que deve ter alguma coisa. Então a gente vai e volta, e nós temos tantas encarnações. Alguns espíritos estimam, por exemplo, que nós temos no mínimo 7.000 encarnações nas costas. Isso porque a gente lembra que no começo daquela fase de evolução como seres humanos, as nossas encarnações eram muito breves. Então nós encarnávamos ficávamos pouco tempo aqui no mundo material, voltávamos para o mundo espiritual e já voltávamos em seguida, porque não havia tempo da gente desenvolver os nossos valores. Era muito mais um desenvolvimento intelectual, alguns resquícios de sentimento, de moralidade. Depois a gente foi ficando, né, foi ficando um pouco mais, aproveitando um pouco mais a erraticidade, exatamente, compulsória, né? Depois aproveitando um pouco mais a erraticidade conforme a gente foi desenvolvendo a nossa consciência. Então a gente já reencarnou tantas vezes, já voltou para o mundo espiritual consequentemente tantas vezes, que é difícil a gente simplesmente apagar essa ideia de que existe algo fora da matéria. A gente só não entende como é que é porque há esse esquecimento. Agora, com o passar do tempo, e essa é a expectativa que nós temos, é que ao chegarmos aqui no mundo material, nós teremos lembranças claras do mundo espiritual, desde que essas lembranças sejam proveitosas para nós. Porque, de um modo geral, as lembranças ainda são bastante perturbadoras, né? O fato da gente passar na erraticidade, aquele fase de perturbação, as encarnações anteriores cheias de problemas, cheias de débitos, cheias de dívidas, né? Então é melhor apagar isso tudo por enquanto, deixar adormecido, para a gente poder ter liberdade de ação. Agora, essas lembranças certamente ficam ali. Existe alguma coisa que me impulsiona para o mundo espiritual, eu só não sei exatamente o que é. A Vana tinha dito também, tem uma irmã evangélica na parede de Jesus e os anjos só acordados, né? Os mortos estão dormindo mesmo, né? É exatamente a ideia que se tem dessa questão do dogma, né? Do juízo final. O Décio colocou para nós, né? Em 1966, 96% eram católicos, hoje 66% católicos, 4% espírito, o restante protestantes, né? Então a gente vê que essas religiões tradicionais, aqui no Brasil em especial, estão muito sólidas. Exatamente por uma questão, muito mais por uma questão social, porque a gente lembra que, como eu falei para vocês, uma pesquisa que foi feita, isso não é uma opinião minha, não é uma visão do espiritismo, é uma revista de grande circulação nacional, se eu não me engano foi a Veja, ou a Isto É, eu não me lembro exatamente qual das duas, ou a Época, uma dessas três, fez uma pesquisa, uma dessas revistas, fez uma pesquisa para entender sobre a migração de pessoas pelas religiões. Então você era de uma religião, passou para outra, depois passou para outra, e a pergunta que era feita era assim, qual é a motivação que as pessoas têm de mudarem de uma religião para outra? A resposta era simples, era porque elas estavam com problemas e não conseguiam encontrar solução para os seus problemas naquela religião.
Então ela mudava de outra religião para tentar uma reza diferente, para tentar uma promessa diferente, para tentar ali um trabalho diferente, qualquer coisa, mas sempre visando a sua melhoria aqui no plano material. E se a gente for no centro espírita, não é diferente não. Se perguntarmos para as pessoas, por que você está frequentando esse centro? Ah, porque eu estou desempregado, porque nada dá certo na minha vida, por isso, por aquilo. As pessoas ainda não têm essa ideia de que a espiritualização, a mudança, a transformação moral do indivíduo vai fazer com que a sua vida se torne melhor, apesar das dificuldades materiais, a gente vai ter uma mudança significativa. Mas os problemas materiais são muito mais concretos do que a intenção de moralidade, né? A doutrina da prosperidade, das feiras evangélicas e por várias outras também traz essa mesma ideia. Se você rezar, se você fizer parte, você vai ser salvo, mas você também vai ter uma vida muito próspera. Então as pessoas estão preocupadas com a prosperidade do que com a salvação, né? Infelizmente é assim que a gente observa. A Fernanda colocou para nós, né, o Armando lá em cima, né, olhemos os Estados Unidos, que tem o criacionismo muito vivo, o país é uma potência. É um conflito, Armando, é até curioso da gente tentar entender como é que um país tão racional, tão científico como os Estados Unidos, se encontra tão preso a esses dogmas religiosos. Nós temos ali o Museu do Criacionismo, por exemplo, nos Estados Unidos. Eu tive a oportunidade de ver um documentário sobre isso. Aliás, é um documentário do Discovery Channel, chamado A História de Deus. Nesse documentário mostra ali várias ideias, né, sobre Deus pelo mundo afora. E nos Estados Unidos mostra um museu criacionista, que coloca ali o Adão e Eva, por exemplo, junto com os dinossauros. E as pessoas levam isso a sério. Ao mesmo tempo que eles mandam um homem para a Lua, desenvolvem tecnologia, biotecnologia, tecnologia aeroespacial, não sei o que, eles estão acreditando em Adão e Eva. É algo assim tão incompatível, mas vai chegar uma hora em que isso vai começar a entrar em colapso. Porque a razão, acima de tudo, ela sempre se sobrepõe à fantasia. Então vai chegar o dia que as pessoas estão muito mais presas pela fé do que pela razão. Vai chegar o dia em que elas vão dizer assim, olha, eu não quero mais acreditar em fantasia, eu quero a realidade. E aí então elas vão partir para a nova busca. E essa busca, elas vão perambular por várias doutrinas para tentar encontrar exatamente aquilo que vai satisfazê-las. Mas o momento delas ainda é esse, infelizmente, né? Não dá para a gente acelerar esse processo, por incrível que pareça, né? Porque realmente é algo assustador quando a gente olha e fala, como é que podem acreditar numa coisa dessa? Um país que tem uma educação tão desenvolvida, um desenvolvimento científico tão avançado, e de repente acreditar em dogmas religiosos que são completamente ilógicos, irracionais, simplesmente por uma questão de fé, né? A Fernanda colocou para nós, né, interessante, né, você falou assim, né, parece que a história se repete. Antes nada se sabia, tantas estradas foram abertas, né, agora tudo desvirtuado, né, as estradas estão em reformas, né, mas com os mesmos fenômenos que voltam e tudo mais. Mas o interessante, Fernanda, é quando a gente fala sobre as várias estradas que foram abertas, algumas serão abandonadas. Porque é natural que a gente busque opções, é natural que a gente vá em busca daquilo que nos satisfaça, de acordo com as nossas condições. Muitas religiões no passado acabaram simplesmente desaparecendo. Porque a evolução do mundo, a evolução da sociedade, a evolução do intelecto, a evolução até mesmo desse aspecto espiritual das pessoas, vão deixando de lado algumas doutrinas que já não têm mais razão de existir. E aí então outras foram surgindo para tentar satisfazer ou preencher essas lacunas. Né? Se a gente pegar, por exemplo, as religiões dos egípcios, pegar as religiões dos próprios druidas, né? O zoroastrismo, que é uma religião que praticamente já não existe, mas existem uns resquícios ainda, né? Mas é muito pouco a esse respeito, e outras tantas que foram desaparecendo, nós vemos assim que elas foram opções naquela época. Hoje já não servem mais. Hoje nós temos essas nossas opções. No futuro elas já não servirão mais. Mas tudo depende do quê? Da evolução do próprio indivíduo. Então, assim, a expectativa, o que a gente imagina é que os indivíduos desencarnarão, voltarão com uma ideia muito mais clara do mundo espiritual, e aí então eles vão se deparar com essas religiões que já existem aqui, e vão perceber que elas não condizem com aquilo que traz essa realidade que elas ainda lembram. Então, na verdade, são essas lembranças que vão fortalecer cada vez mais essa necessidade do homem de buscar a realidade e não ficar simplesmente preso na fantasia.
né? Também acho que algumas não terão mais condições de serem transitadas pela própria digamos assim, pela própria defasagem que elas vão apresentar nos dogmas que elas ainda sustentam. Só que a gente sabe sempre, né, que essas religiões que são as mais estruturadas, a religião católica, por exemplo, é a maior religião que nós temos hoje. O cristianismo, né, de um modo geral, é a religião que tem o maior número de adeptos no planeta. Se nós separarmos o cristianismo entre catolicismo e religiões protestantes, aí então as religiões muçulmanas vão se difundir. Então existe uma briga fora do Brasil que a gente não percebe, na Europa, por exemplo, entre as religiões muçulmanas e as religiões cristãs, que nós não temos ideia, elas estão lá à foice, assim, uma disputando espaço com a outra, e o próprio cristianismo na Europa está muito preocupado com essa expansão da religião islâmica. Então, enquanto eles estão brigando para ganhar espaço lá, a gente está atrasando ali o nosso progresso, né? Nós, enquanto terráqueos, digamos assim, né? Então nós estamos atrasando o progresso do nosso planeta exatamente por ficarmos presos ainda a essa disputa infantil, né? Essa disputa partidária, essa disputa de mercado, né? Mas as coisas vão se transformando com o passar do tempo, com toda certeza, né? Deixa eu ver aqui. Tá, vamos em frente então aqui. Então Kardec perguntou para nós aqui, só para complementar aquilo que vocês falaram, né? A Márcia colocou aqui só para aproveitar. Eu tenho certeza do mundo espiritual, mas gosto dos louvores das igrejas, o fervor com que invoca a Deus. Você sabe, Márcia, eu vou colocar para você uma experiência pessoal também. Eu já tive para vocês que me conhecem com mais frequência, há mais tempo, conhecem um pouquinho a minha trajetória, né? Eu estudei em colégio católico, já fui evangélico, fui da igreja metodista, estudei um pouco de esoterismo, depois agora há 20 anos que eu estudo espiritismo e tudo mais. Então eu tive a oportunidade de conhecer um pouquinho de cada escola. Então quando eu falo assim dos evangélicos, eu posso falar por experiência de causa, não falo simplesmente por um preconceito. Quando eu falo do catolicismo, eu falo também com conhecimento de causa. Então, porque eu já tive contato com essas religiões, já vivenciei isso na prática, né, das suas doutrinas, das suas práticas, dos seus sacramentos. Então eu também já fui batizado, fui comunhão, etc. e tal. Então eu posso dizer para você assim, que todas as religiões trazem a sua virtude. Da época em que eu era metodista, por exemplo, algo que eu sinto muita falta dentro da doutrina espírita é esse contato mais próximo com a fé. Né? Eu vejo que a doutrina espírita, de certa forma, ela acaba deixando as pessoas muito mais frias e racionais do que aquele calor da fé que os evangélicos têm. Né? Então eu posso dizer que nisso eu particularmente sinto falta. Certamente tem pessoas que não sentem falta nenhuma, que está tudo bem, está tudo certo. Né? Quando você fala do catolicismo, por exemplo, eu acho que existe uma proximidade muito maior das pessoas, diferentemente do espiritismo. Nós vemos assim as pessoas muito isoladas, né? Não existe aquela proximidade, aquela comunidade como é feito com os evangélicos, com os católicos. Então, mas eu falo assim, em termos de comportamento dessas instituições, eu sinto falta, não da doutrina que elas abraçam, porque a doutrina, eu tenho certeza que a doutrina espírita, para mim, é a que vai me satisfazer, é aquilo que vai me esclarecer do modo como eu desejo. Então, em termos de comportamento, essas instituições, eu acho que elas levam algumas vantagens com relação ao espiritismo. Em termos de doutrina, para mim a doutrina espírita é soberana e inquestionável. Né? Então essa é uma experiência pessoal que eu posso colocar para você nessa minha trajetória nas várias religiões, e eu pude perceber que todas elas têm as suas virtudes. Se nós pudermos aproveitar assim, as experiências de cada escola, a experiência de cada grupo e tudo mais, a gente vai conseguir se preencher, né, vai conseguir se satisfazer dentro da fé que nós construímos dentro de nós, porque a fé é muito subjetiva. A gente pode pegar ali milhares de cristãos, se você perguntar para cada um de que modo que ele vivencia a religião, cada um vai contar uma experiência diferente, como ele se aproximou, como começou, o que ele pode contar daquilo que ele viveu hoje, o que ele espera do futuro. Cada um vai ter uma ideia diferente. Então nós construímos a nossa fé de acordo com as experiências particulares. Por isso que eu sempre falo para vocês assim, a religião a gente pode até conversar sobre ela, debater, questionar, mas a fé não, a fé ela é inquestionável, a fé ela é inviolável. O modo como eu vivencio a minha fé, ninguém, absolutamente ninguém tem o direito de questionar.
Agora, se eu falar de religião, aí sim a gente pode pegar as argumentações, os debates, trocar ideias para poder avançar um pouquinho ali, um pouquinho aqui, aí sim. Né? Então, isso sim, como eu acho que é muito bacana, essa questão do fervor que existe nessas religiões. Né? Como amo a doutrina espírita, mas preciso daquele fervor, né? Vou nas duas. Né? E é ótimo, né? Aquilo que se isso te satisfaz, está ótimo. Né, como Kardec sempre lembra, né, a doutrina espírita ela veio complementar, ela não veio substituir, ela não veio combater, ela não veio disputar espaço, ela veio complementar aquilo que a gente já tem. Né? Então, se você perguntar para mim assim, hoje você é espírita, se você pudesse apagar da sua memória tudo aquilo que você vivenciou nas religiões anteriores, você apagaria? De forma alguma. Essas experiências do meu passado formam aquilo que eu sou hoje. Essa bagagem de experiência, essa bagagem de conhecimento, com tudo aquilo que estava de certo, com tudo aquilo que estava de errado. Então cada um constrói dentro de si a sua própria fé, as suas próprias crenças. Eu defendo isso com todas as forças para que todos nós tenhamos liberdade de construir a nossa própria crença. Né? A Havana colocou, né, tinha uma médium vidente no meu casamento e me disse depois que das mãos da minha irmã evangélica saiu uma luz maravilhosa que nos envolveu, a única que pediu com fé por nós. Né? Olha só, isso é bastante real. Tem uma passagem interessante, Vana, no livro Libertação, de André Luiz, que eu já comentei com vocês, em que uma jovem que passava por uma obsessão muito forte esboçou, né, ou demonstrou ali o desejo de participar de uma missa, porque ela era da fé católica. Né? E aí então os familiares a acompanharam até uma missa e André Luiz, como um observador, né, como um aprendiz daquilo que acontecia, foi até ela, né, a Margarida, né, então. E chegando na igreja, André Luiz relatava que as pessoas que estavam ali, muitas pessoas simplesmente estavam ali de corpo presente, mas espiritualmente estavam com a cabeça em outro lugar. Era uma pessoa ou outra que conseguia irradiar alguma luz ali naquele momento das suas mentes, né, porque estavam realmente conectados com o mundo espiritual. Né? Até o padre estava fora, né? Era aquela coisa automática que estava acontecendo, né? Ele fazia ali a missa dele e tudo mais, então ele falava ali, preocupado com o que vinha depois, que horas que ia acabar aquela missa que ele tinha próxima, e somente uma pessoa ali no canto, a outra ali que estava ali realmente em prece, realmente em sintonia com o mundo espiritual. Né? Então, independente da fé, todos nós temos essa faculdade, né? Essa habilidade de irradiarmos ali essa potência da nossa fé, coisa que a gente não conhece, infelizmente. Né? Se nós tivéssemos a noção da força da nossa fé, a gente revolucionaria o mundo. E esse é um dos grandes problemas que o mundo espiritual acaba trazendo para nós, dizendo que nós causamos muita dificuldade. O próprio Frederico Figner, o nosso irmão Jacó, autor do livro Voltei, aliás, a nossa amiga Juliana, né, vai fazer a partir da semana que vem, quarta-feira, o estudo desse livro lá na Sala Maria de Nazaré. Quem quiser participar, às 8 horas da manhã, vale a pena porque é uma história muito bonita. E aí então o irmão Jacó, ele era um frequentador de instituição espírita, né, foi um grande trabalhador em nome da caridade e tudo mais, e ao desencarnar ele teve aquela receptividade do mundo espiritual, pelo seu merecimento, por tudo aquilo que ele fez, mas depois ele trazia relato interessante para nós. Ele dizia assim que a partir daquele momento ele começaria a trabalhar junto aos encarnados, e ele não imaginava como era difícil entrar em sintonia com a gente aqui, porque a gente não permitia isso. Então eu lembro de fazer uma comparação bastante simples, mas bastante realista. Me lembro uma época em que eu estava ativo na nossa gloriosa Força Aérea Brasileira, eu tinha um instrutor que ele dizia assim: a gente não faz ideia da força que uma farda tem, porque se a gente soubesse, a gente teria muito cuidado para usar. E eu posso usar essa analogia dizendo assim: a gente não faz ideia da força que a nossa fé tem, porque se a gente tivesse essa noção, a gente mudaria completamente a nossa vida. E isso porque a gente simplesmente não sabe. Quando a gente pega esses espíritos que são mais voltados à espiritualidade, seja de que religião for, se for da religião católica, evangélica, espírita, ubandista, judaica, não importa, essas pessoas que realmente se destacam pela fé, esses são os verdadeiros trabalhadores. São esses que abrem os seus canais mentais para essa influência positiva do mundo espiritual. A gente cria tanto problema, a gente cria tanto obstáculo, que a gente muito mais atrapalha do que ajuda. Infelizmente. Né?
O Brás colocou no livro Obras Póstumas, tinha um cara que na hora que estava comungando, seu espírito estava em uma cachoeira, né, tratando os cavalos, né, numa cocheira tratando os cavalos, né. Olha, Brás, não é diferente não, basta você perceber assim, você vai num casamento, bom dia pessoal que chegou, você vai num casamento, aí você começa a observar as pessoas assim, ouvindo aquele sermão. É um olhando para a roupa, um esperando o buffet que está lá com as coxinhas e com os refrigerantes ali esperando para comer, o outro que está reparando no vestido do outro, o outro que está conversando, aquela coisa toda, todo mundo perdido ali, né? Então, em termos de participação efetiva naquela reunião espiritual, porque a gente nem vai falar culto religioso, para a gente não diminuir o valor daquela reunião, mas é uma reunião espiritual, onde nós temos ali pessoas com propósitos espirituais, que é a união espiritual, numa cerimônia, muito pouca gente participa de fato. Somente aquelas que realmente são espiritualizadas naturalmente. Elas não se tornam de uma hora para outra, elas trazem essa tendência dentro de si mesmas pelo seu modo de vida. Né? Então a gente vê que dessa forma que acaba acontecendo, né? Nando colocou, né, aproveitando um pouco a questão, mas saindo rapidamente do assunto, porque todo dia de finados chove. Será algum relacionado com vibração criada no dia? Não, nada especial, Nando. É uma tendência natural que nessa época do ano chova. Tá? Essa época de começo de fim de outubro, começo de novembro, meio da primavera, é natural que seja assim. Nós já pegamos ali feriados de finados ali, que é aquele sol escaldante ali que muita gente passava mal no cemitério. Em compensação, nós temos outros que tradicionalmente chove. Né? Então chove pela época, não chove por alguma coisa especial. Né? A Vanna colocou, a maioria parece cumprir uma cartilha social. Né? A religião ela faz parte, de certa forma, de um protocolo social. Né? Então quando você fala que você não tem religião, parece que você se sente meio que fora é um peixe fora do aquário, né? É a mesma coisa que acontece, né? Aqueles pais que não batizam seus filhos, os próprios pais muitas vezes se sentem mal de desafiarem esse protocolo social. Quando você se casa, por exemplo, hoje o jejum tá. Você se casou com ela? Não, a gente só está morando junto. Isso de certa forma gera um preconceito na sociedade porque você não fez a coisa direito. Porque a coisa direito na visão da sociedade é o casamento religioso e tal. Se você casa no civil, mesmo assim ainda fica faltando alguma coisa. Né? Então a gente percebe que o nosso envolvimento com a religião, o nosso envolvimento histórico com a religião, principalmente aqui no Brasil, é uma interferência em tudo aquilo que a gente faz. Então você tem aulas de religião nas escolas, a criança obrigatoriamente tem que ser batizada, o casamento tem que ser religioso, isso, aquilo outro. Né? Então, de certa forma, nós estamos o tempo todo envolvidos, e quando você desafia isso, você diz assim, olha, eu não quero batizar meus filhos. Ou você sofre pressão da família, ou você sofre pressão da sociedade, ou você se sente mal com isso. Então, são aqueles resquícios que a gente vai trazendo no nosso inconsciente que aos poucos a gente vai dissipando. Felizes daqueles que conseguem passar por cima desses conceitos ou preconceitos, né? Hoje já nem tanto, o Balk, mas eu acho que ainda tem muita força. Você pode perceber que quantas pessoas quantas crianças que nasceram que você conhece que não foram batizadas. A Vaninha, parece que você não batizou de seus filhos, não era isso que você tinha comentado? Então você coloca assim, me mostra quantas crianças não foram batizadas. Você não vai encontrar quase nenhuma. Né? Seus netos não foram, né? Então tá ali, né? Os seus netos não foram, beleza, então você já achou algum ali. Então já é um começo dessa revolução, né, contra essas tradições religiosas. Né? Na sua família só os seus não foram, Vana, é isso? Né? Um foi na católica romana por pressão, o segundo foi na brasileira, o terceiro e o quarto eu chutei o balde na poesia. Né? Então, quer dizer, vocês aí conseguiram ainda quebrar um pouquinho desse protocolo. Né? Agora a gente lembra sempre também que muita gente que chega no espiritismo vem de outras religiões, e dessas outras religiões seguiram a prática natural.
Né? Então é assim, é difícil a gente, né, se você é espírita, você não vai casar necessariamente com o espírita, então você vai casar com alguém de outra religião, aí essa pessoa dessa outra religião vai fazer questão que seja batizado, que case numa igreja e tudo mais, então ou conversa, ou ajusta, ou recusa, ou separa de uma vez, então cada um tem ali um comportamento diferente, né? O Amílio colocou, né, eu escuto as pessoas falarem que batizam mesmo sem serem católicos, né, para no futuro os filhos não passarem pela situação de ter que se batizar se escolherem o catolicismo. Pois é, então a gente tem ainda aquele temor, né, aquele temor inconsciente da religião, né, aquele medo que a gente tem, que fica no inconsciente, né? Então, mas aos poucos a gente vai se desintoxicando, digamos assim, né? O Armando colocou, tive que fazer um curso na Igreja Católica para ser padrinho, né? Se não fizesse o curso, você não seria padrinho, né? Então, quer dizer, você foi forçado praticamente a passar por esse curso, né? Se você vai casar, por exemplo, se você for casar na Igreja Católica, se você não for batizado na Igreja Católica, você não casa, né? Andréa também é a mesma coisa, né? Então, se você não for batizado, você não casa. Então, muita gente se batiza na Igreja Católica para poder casar. Agora, tem aqueles padres tem até alguns padres que fazem casamento de pessoas que não são católicas, né? Mas a maioria você tem que fazer primeira comunhão, tem que fazer não sei o que para poder casar, né? Devido a isso, deixei de ser padrinho de várias crianças. Uma pena, né? Deixa eu ver aqui. Tá certo, né? Então, vamos lá, gente. Continuando aqui. Exato, é o que a gente costuma fazer, Armando, né? Muitas vezes é assim, né? Um espírita ou uma espírita se casa com um evangélico, se casa com um católico, aí a família desses respectivos cônjuges preferem casar na igreja. Aí você tem duas opções, ou você se recusa e cria uma situação que pode ser delicada no relacionamento social daquela família, ou você simplesmente casa na igreja por consideração à fé daquela pessoa, né? E eu opto por aquilo, você quer casar na igreja, a gente casa, não tem problema, né? Embora não seja casado, mas, né, se acontecesse isso, tá bom, a gente casa na igreja, não tem problema, mas durante a nossa vida a gente vai conversar sobre as nossas práticas, aí cada um então vai ter ali vai seguir a sua fé e tudo mais, né? O que ajuda o cursinho? Então, o curso para casamento, aquela coisa toda, né? É para agradar, vamos lá, vou casar mesmo, Não vai doer nada, não vai me tirar sangue, não vai me tirar... Não tem problema nenhum. Não vai alterar minha fé, né? Já pensou você bater num papinho com o padre? Pois é, se o padre quiser conversar comigo, não tem problema, a gente troca uma ideia, né? Mas já que é para casar, eu estou lá para casar, não estou lá para conversar com ele, né? Não tem problema. A gente pode até ser amigo depois, mas cada um, né? Vamos lá. Pois é, Ju. Nunca se sabe, né? Vamos lá, pessoal. Tá certo. Né? Aí eu vou mostrar meu padre do passado, né, Ju? Aquele meu padre das encarnações anteriores, a gente ia falar assim de tete a tete, né? De padre para padre. Vamos lá. Questão 959, meus amigos. Vamos em frente. Pois é. Vamos em frente. Tá, depois a gente conversa, Vaninha. 959. De onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? Aqui a gente perguntou lá em cima, né, sobre por que o homem recusa, repele instintivamente, porque ele sabe que não existe o nada, né, porque o nada não existe, né? E o homem, o ser espiritual, sabe que esse nada que racionalmente ele procura instituir para a sua própria vida é algo que contraria suas próprias tendências naturais. Então a gente lembra que contra essa força natural que há dentro de nós, seria mais ou menos como se nós nadássemos contra a maré. E como eu já falei para vocês, muitas pessoas que buscaram o ateísmo buscam muito mais por orgulho do que por convicção. Porque muitas pessoas gostariam de ter uma experiência espiritual que as convencesse de que essa é uma realidade. Só que, infelizmente, por aquilo que elas procuram, daquilo que elas buscam, elas acabam não encontrando. Kardec mesmo, a gente lembra que Kardec na época tinha pessoas que eram ateias, que frequentavam a sociedade. Ele falava assim, eu sou ateu, mas eu acredito naquilo que você faz, e eu quero participar. Pode parecer um contrassenso, mas não é. Porque você ser ateu, ou você ser de alguma religião, é uma questão de convicção. Mas quando você se depara com uma realidade, algo que é real,
algo que está ali presente e sólido na sua frente, você vai buscar até mesmo para poder se esclarecer. Porque, de certa forma, a gente lembra que aquelas pessoas que buscam o ateísmo são aquelas que muitas vezes são as mais esclarecidas. Porque elas são tão racionais que elas acabam abrindo mão daquilo que tem de instintivo dentro dela. Então Kardec perguntou: de onde vem para o homem o sentimento instintivo da vida futura? A resposta: já o dissemos. Antes da encarnação, o espírito conhece todas essas coisas. E a alma guarda uma vaga lembrança do que sabe e do que viu no estado espiritual. Aquilo que a gente falou lá em cima, Vana, né? Que quando a gente vem do mundo espiritual para cá, a gente traz lembranças. A gente traz intuições, a gente traz relacionamentos, a gente traz experiências que ficam armazenadas no nosso inconsciente ou no nosso subconsciente. E dessa forma, quando a gente fala assim, tem alguma coisa além da matéria? Tem, eu só não sei o que é. Exatamente porque as informações, os detalhes ficam apagados, mas a intuição fica. Então, como eu coloquei para vocês, a tendência no futuro vai ser exatamente essas lembranças virem mais vivas na nossa memória. Daí então a gente vai começar a buscar realmente aquelas filosofias que nos aproximam mais dessa realidade. Né? Eu ainda tinha a certeza de que a vida não era uma só, né? Mas eu era católica ainda, né? E assim a gente vai se aproximando, né? Pela formação espiritual de cada religião, né? Bom dia, Isis. Bom dia, pessoal que chegou. A gente vai se aproximando das religiões pela formação espiritual, pelas tradições e tudo mais, mas naturalmente depois a gente vai buscando, conforme a gente vai adquirindo maturidade, adquirindo independência, a gente vai buscando o nosso próprio caminho. Né? É muito natural. Kardec faz um comentário a esse respeito, vamos lá. Em todos os tempos, o homem se preocupou com o futuro de além-túmulo, o que é muito natural. Qualquer que seja a importância dada à vida presente, ele não pode deixar de considerar quanto é curta e, sobretudo, precária, pois pode ser interrompida a cada instante e jamais ele se acha seguro do dia de amanhã. Em que se tornará depois o instante fatal? A pergunta é grave, pois não se trata de alguns anos, mas da eternidade. Aquele que deve passar longos anos num país estrangeiro se preocupa com a situação em que se encontrará no mesmo. Como não nos preocuparmos com a que teremos ao deixar esse mundo, desde que o será para sempre? A ideia do nada tem algo que repugna a razão. O homem mais despreocupado nesta vida, chegado o momento supremo, pergunta a si mesmo o que será feito dele e involuntariamente fica na expectativa. Isso aqui é bem interessante, né? Porque no momento em que a coisa pega, né, como diz aquele ditado popular, né, numa guerra, dentro de uma trincheira você nunca encontra um ateu, né? Porque a hora que estoura uma bomba perto ele fica, pelo amor de Deus, que Deus me ajude, aquela coisa toda. No momento em que se encontra aliás, quando se aproxima o momento do desencarne do indivíduo, e ele começa então a ficar num leito de um hospital, perto de um acidente, de uma situação crítica, vem aquela ideia intuitiva, né? E agora? O que vai acontecer? Só o fato dele perguntar o que será que vai acontecer já mostra claramente que é a intuição que está falando e não a razão. Porque a razão dizia, eu não acredito que haja nada depois. A razão está dizendo isso, convictamente. Eu não acredito em nada. No momento em que ele se depara com essa realidade, ele vai perguntar assim, e agora? Como será? Essa simples dúvida já abre toda essa possibilidade dele buscar essa nova realidade do mundo espiritual, algumas reflexões a esse respeito. Então não é uma questão de fé, é uma questão realmente de buscar, é uma questão realmente de tentar entender, de tentar conhecer essa realidade. Crer em Deus, diz Kardec, sem admitir a vida futura, seria um contrassenso. O sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo de todos os homens, e Deus não o pôs ali em vão. A vida futura implica a conservação de nossa individualidade após a morte. Que nos importaria sobreviver ao corpo se a nossa essência moral tivesse de perder-se no oceano do infinito? As consequências disso para nós
seriam as mesmas do nada. Né? Aqui Kardec dá uma lembradinha na questão do panteísmo, quando se fala sobre nós nos envolvermos dentro daquele grande oceano cósmico, né, onde nós nos misturamos, perdendo a nossa individualidade. Então, assim, o interessante das comunicações que vieram para Kardec, através da mediunidade, né, através da comunicação com os mortos, digamos assim, eles começaram então a conversar e a explicar, e conversar e falar sobre situações muito particulares, de demonstrar detalhes da sua personalidade, que a gente percebe que o indivíduo não apenas continua vivo e ativo no mundo espiritual, como ele continua consciente de si mesmo. Porque quando a gente fala, por exemplo, assim, dentro das religiões tradicionais, o que vai acontecer com você quando você for para o céu? Partindo do princípio de que o indivíduo vá para o céu naturalmente. Ele vai dizer assim, eu vou lá e eu vou ficar contemplando Deus. Essa é exatamente a ideia que se tem. Dentro de algumas escolas evangélicas, né, como eu já comentei com vocês, eles dizem que você vai perder completamente a memória, você vai ficar completamente desconectado daquilo que você vivenciou no mundo material, e você vai viver apenas em função desse relacionamento com Deus. Vai ficar ali naquela contemplação eterna para todo sempre, vivendo uma felicidade dentro dessa visão, essa felicidade eterna apenas na contemplação. Então, assim, essa visão que se tem do mundo espiritual, ela fica muito limitada ainda nessa ideia de que você não vai mais sofrer, de que você não vai mais pensar, de que você não vai mais sentir, você apenas vai viver essa felicidade. Quando Kardec teve contato, então, como a gente comentou, com esses espíritos, aquele das mais diversas naturezas, desde aquele dos mais elevados, até aqueles dos mais primitivos, mais agressivos, até aqueles que são comuns e tudo mais, eles começaram a falar sobre si mesmos. Era como se pegasse o telefone e começasse a conversar com uma pessoa, num outro canto qualquer, e ela começasse a contar detalhes da sua vida. E isso foi uma revolução na visão de Kardec, porque Kardec tinha uma formação católica, com influências muito profundas do protestantismo, quando ele estudou em Pestalozzi, com Pestalozzi, lá em Verdun, na Suíça. Então ele ficou ali no colégio interno durante um bom tempo, sob a influência do protestantismo. Então ele era católico com influência protestante. De repente ele começou a conversar com espíritos que falavam de uma coisa completamente diferente do que ele imaginava. Imagina a cabeça dele, a bagunça que virou. Porque aí nós tivemos dois caminhos ali a seguir. Ou o mesmo caminho do Dr. Bezerra de Menezes, para quem conhece a sua biografia, lembra que quando ele teve contato com o Livro dos Espíritos, ele começou a fazer a leitura, é como se ele estivesse relendo alguma coisa que ele já conhecesse. E ele disse, né, na sua história, que ele não via nada de estranho naquilo que ele estava lendo. Era tudo muito familiar para ele. E aí então ele abriu mão do catolicismo, foi excomungado, foi ali, recebeu a censura da família e seguiu a doutrina espírita do modo como ele tão bem conhecia. Kardec talvez tenha passado por isso também, ou tenha sofrido realmente aquela grande revolução de dizer assim, meu Deus, o que é tudo isso? Eurípides a mesma coisa também, instintivamente também acabou, intuitivamente, né, também se aproximou dessa realidade e falou assim, olha, isso aqui para mim tem tudo a ver. E muitos de nós também, isso não é apenas um privilégio dos espíritos mais desconhecidos aqui do nosso ambiente. Muitos de nós, quando tivemos contato com o espiritismo, falaram, é isso aqui que eu quero. É isso aqui que eu estava buscando. Porque dá a impressão de que só aqueles mais esclarecidos tiveram esse contato, né? Quando a gente começou a ler aquilo tudo, eu lembro quando eu comecei a ler, aos meus 20 anos de idade, quando eu comecei a ler um pouco sobre a doutrina espírita, através de romances, eu ficava fascinado com aquelas histórias. Eu falava, é isso aqui que eu quero aprender, é isso aqui que eu quero conhecer. E muitos de nós foi assim também. Aconteceu a mesma coisa com a gente. Por isso, para nós aqui, quando teve que... consolador, esclarecedor, motivador... Né? Quando eu estava assim, nas religiões que eu frequentei no passado, tinha algo que me incomodava, que era aquela coisa repetitiva, aquela coisa mecânica, que não trazia nada de novo, que não trazia nada de esclarecedor. De repente eu comecei a ler e falei, é isso aqui que eu estava buscando. Demorou,
para chegar a isso daqui, né? E lá se vão 20 anos e estou feliz da vida com aquilo que eu busquei e encontrei, né? E pretendo me aprofundar cada vez mais, né? O Braz lembrou aqui também, né, que quando li o livro Espírita pela primeira vez, eu tinha 9 anos, né? Eu encontrei aquilo que eu pensava ser, né? Casamento à primeira vista, né? Pois é, exatamente, né? Então aqui a gente vê que esse contato, essa comunicação que Kardec teve, muitas vezes a gente não valoriza muito nos nossos estudos. Porque a gente fala assim, Kardec viu lá as mesas girantes, depois as mesas começaram a bater, começaram a conversar com ele, aí ele descobriu que era uma inteligência que estava ali, uma inteligência extrafísica que estava conversando com ele e tal. Vamos pensar assim, o que aquilo significou para ele? Dele pensar assim, peraí, os espíritos podem falar? Os espíritos pensam dessa forma? Eles continuam conversando do modo como eles eram antes? Isso para ele deve ter sido assim um contato maravilhoso, luminoso para ele, né? Porque ele começou a fazer, a gente lembra que Kardec nasceu em 1804. Em 1855 foi quando ele teve ali o contato com as mesas girantes. Aos 50 anos de idade, Kardec começou a trabalhar na codificação. Aos 50 anos de idade. Não foi aos 10, não foi aos 15, não foi aos 20, não foi aos 30. 50 anos de idade quando ele teve contato com os espíritos e começou a elaborar a doutrina espírita. Podemos imaginar ele nessa época. A gente nunca pensa nisso, né, Ju? A gente marca muito data, mas a gente não analisa a situação. Imagina uma pessoa vivendo ali sua vida. Quando chega aos 50 anos de idade, a sua vida vira de ponta cabeça. A sua vida se revoluciona. Era um pedagogo por excelência, era um homem de razão, era um homem com muito conhecimento científico, com muita experiência de vida, fazendo parte daquela sociedade francesa, porque ele escrevia livros que foram adotados pelo Ministério da Educação da França. Então ele não era pouca coisa, ele era alguém com grande reconhecimento. Tanto assim que quando ele escreveu o Livro dos Espíritos, ele adotou o pseudônimo de Allan Kardec, para que o nome Rivaio não interferisse naquilo que ele estava trazendo. Pois é, Braz, imagina o dia que ele descobriu a missão, né? A gente pensa assim, Kardec veio, fez o trabalho, fez o serviço, tal, desencarnou, está tudo bem. Não está tudo bem, não. Aos 50 anos de idade, quando ele começou a trabalhar com a comunicação dos espíritos, ele perdeu amigos, pessoas se afastaram, sofreu preconceito, a cabeça dele girou porque ele passou a vida inteira ouvindo a mesma coisa. Já pensou? Felizes de nós. Eu tive contato com a doutrina aos 20, ele só fez isso com 50. Então eu estou com 30 anos de vantagem comparado com ele. Tá certo que foi ele que fez a coisa, né? Mas colocando ali, né, ano por ano, tenho o privilégio de praticamente passar minha vida toda tendo contato com isso. Olha que beleza. Então, para quem não chegou nos 50 ainda, vai com fé, porque ainda tem muita coisa para acontecer. Tem uma música do Biquíni Cavadão que diz assim, né? Quem foi que disse que a vida começa aos 40? Aí ele diz assim, a minha já acabou faz tempo. Pois é, tem gente que acha que aos 40 a vida já acabou. Aos 50 anos, Kardec revolucionou não só a vida dele, como também a grande parte do mundo. Pois é, né, Ju? Vai trabalhar, vai cuidar da vida. Tá certo, né? Então é assim que a gente tem que pensar sempre, né? Que essas informações, esse conhecimento, eles vão chegando para nós de acordo com... Na verdade, o conhecimento sempre existiu. Somos nós que entramos em contato com ele. As verdades estão aí espalhadas pelo mundo. Só que nós não conseguimos enxergar simplesmente porque nós não temos maturidade para isso. É como se os nossos olhos não fossem capazes de ver aquilo tudo. Então, essa realidade do mundo espiritual, ela sempre existiu na história da humanidade. Sempre se falou, os gregos já falavam sobre reencarnação, religiões falavam sobre contato com os mortos, sobre mediunidade. Está tudo aí para ver. Para quem pega, se a gente pega, por exemplo, evangélicos e católicos que leem a Bíblia o tempo todo, está cheio de informação sobre isso que a gente estuda hoje. Só que não querem ver. Então, quer dizer, a gente tem que atingir um ponto de maturidade para poder falar sobre isso de fato. E Kardec também, lembrando disso, né? Um homem de 50 anos, com a experiência que ele teve, quando começa a falar desses assuntos, as pessoas prestam atenção. Agora, se Kardec com 20, 30 anos trouxesse uma filosofia como essa, ninguém ia dar valor para aquilo que ele fez. Ele não teria credibilidade perante a sociedade. Então ele teve que primeiro formar a sua posição na sociedade, pelo trabalho que ele fez.
para depois trazer de fato essas novas ideias. É muito interessante isso tudo, né? Armando colocou, né, hoje aos 47 vejo quanta coisa deixei de fazer, quantos erros, né? E a pretensão do porvir, né? Pois é, é aquela história, né, Armando? Você perceber coisas aos 47 anos é porque são coisas que somente aos 47 você seria capaz de perceber. Né? Apreensão, e a apreensão do porvir, né? Quando a gente vê, por exemplo, eu fico assim até um pouco chocado quando eu vejo situações como essa. Muitas vezes a gente pega esses pregadores mirins, né? Que principalmente as igrejas evangélicas apresentam, crianças com 8 anos de idade, 9 anos de idade, fazem as suas pregações e o público adora, as igrejas ficam ali encantadas com aquilo que eles falam e tudo mais, mas a gente percebe que, infelizmente, a maturidade é que faz a diferença. Repetir é uma coisa muito fácil, refletir é algo já muito difícil. Então, repetir e refletir são dois conceitos muito diferentes. E essas reflexões elas vão se tornando cada vez mais profundas conforme a gente vai amadurecendo. Então, tem muita coisa que a gente já viu e tem muita coisa que a gente ainda vai ver. A figura da criança, o prodígio, sempre provoca aquele deslumbre, né? Não tem jeito. Então por isso a gente lembra sempre que tudo vem na hora certa, né? Que se hoje a gente tem essa visão de que o mundo espiritual tem determinadas características, ou que o mundo espiritual não tem nada, o mundo espiritual não existe, é porque naquele momento a trajetória que eu percorri me levou a essa crença, me levou a essa visão. Mas a gente lembra assim que no momento final da sua vida, uma experiência simples pode te mostrar alguma coisa completamente diferente. Então, na verdade, o mundo espiritual, na verdade, a gente coloca como Deus, não tem ali pressa de nos convencer de nada. Somos nós que vamos nos convencendo. Eu já comentei com vocês, conversando com um espírito amigo, eu perguntei, não seria mais fácil se o mundo espiritual escancarasse as portas e se mostrasse de fato como ele é, para convencer as pessoas? E ele falou simplesmente assim, as pessoas não devem ver para crer, elas precisam crer para poder ver. Porque mostrar o mundo espiritual causaria muito mais pânico do que convicção, do que certeza. Nós não estamos preparados para ver ainda o mundo espiritual, nós precisamos primeiro nos afinizar com ele, para depois chegar às coisas. Né? Exato, né, Zé? É difícil a gente querer induzir alguém, forçar alguém a acreditar naquilo que ela ainda não tem condições de acreditar, assim como também, muitas vezes, a gente lembra sempre, eu gosto de colocar isso, que o Espiritismo não é o final da linha. De dizer assim, o Espiritismo é a doutrina que chegou para poder fechar todas as dúvidas. Na verdade, o Espiritismo é o primeiro passo para nos apresentar um mundo espiritual diferente, para depois nós começarmos a ter novas ideias, uma nova visão. Então, na verdade, quando a gente pega a codificação, que a gente valoriza tanto, para o mundo espiritual, ela é a cartilha. É aquele caminho suave que a gente estudava na época da escola, vocês se lembram? Vocês que são mais maduros, né? Nós que somos mais maduros, ela é a cartilha, ela traz ali o básico do básico do mundo espiritual. A partir desse momento, quando nós temos o conhecimento do básico, aí sim a gente vai começar a ter ali contato com o mundo espiritual de fato. Com ideias, com filosofia, com pensamentos, com situações que a gente sequer imagina que existe. Que a gente sequer consegue imaginar. Então aquela pretensão dizendo assim, não, Kardec já resolveu todos os problemas. Kardec fez um trabalho profundo de quebrar um ciclo de comportamento que a gente teve, que era um ciclo de comportamento milenar, para a partir dali trazer novas ideias. Então não tenhamos a pretensão de achar que nós já chegamos, já temos ali o livro das revelações trazendo todos os mistérios do mundo. Não, ainda tem muita coisa por vir ainda. A gente não faz ideia do que existe nesse universo afora. A gente mal consegue compreender os espíritos que estão aqui do nosso lado. Imagina aquelas entidades que sequer vivem no nosso planeta. O que eles fazem, o que eles pensam, qual exatamente os seus objetivos, quais são as suas capacidades, as suas potencialidades. A gente não faz a mínima ideia. Mas só o fato da gente saber que eles estão lá, esse já é o grande valor que a doutrina espírita já nos proporciona. E saber que nós podemos chegar lá também.
Esse que é o exato. Né? Temos tudo o que precisamos para o momento, sim. Para esse momento, sim. É como se você dissesse para uma criança assim, ó, come a papinha que ela vai te fazer bem. Aquela papinha para ela faz bem. A partir do momento em que ela crescer, ela vai ter que comer macarronada, vai ter que comer uma feijoada e tudo mais. Então, na verdade, nós estamos digerindo aquilo que é possível para nós agora. Mais do que isso, seria um desperdício. É como se nós pegássemos o conhecimento espírita e levássemos para o século XVI. Na época de Galileu Galilei, na época de Nicolau Copérnico, na época dos grandes descobrimentos. Não adianta a gente querer antecipar aquilo que nós não estamos preparados ainda. Então, hoje, para nós, o necessário é conhecer isso tudo. E essa fogueira. E se trouxéssemos também, Armando, as revelações que chegam do mundo espiritual, a gente vê, por exemplo, alguns grupos esotéricos, que eu não desmereço, tá? Alguns grupos esotéricos, como, por exemplo, a Fraternidade Branca. É um grupo esotérico que tem ali a sua crença, tem os seus rituais e tudo mais. Eles comentam o seguinte, que os médiums dessa instituição têm contato com entidades que eles denominam de avatares, que são entidades cósmicas, dentro da visão deles, que trazem informações sobre o destino da galáxia. A gente olha para a cara deles e fala assim, olha, me desculpa, tá, mas vocês estão viajando na maionese. Será que eles estão viajando? Será que nós estamos preparados para receber informações dessa natureza, não vindas através deles? Mas vamos supor que no centro espírita conceituado, um grupo mediúnico bem estruturado, bem orientado e tudo mais, chegam para nós ali espíritos dessas camadas mais elevadas da evolução espiritual e começam a contar para nós coisas que eles estão falando. A gente vai falar, não é possível, esse médium aí está sendo obsediado. Esse médium aí está contando coisa de ficção científica, é uma comunicação anímica. Então, na verdade, é assim. Até mesmo hoje, se a gente pegar a doutrina espírita hoje do jeito que ela é, já é difícil de ser aceita. Imagina se trouxer informação mais para frente. Então, primeiro a gente forma a nossa base. A codificação para nós é um alicerce. O que vai ser construído em cima desse alicerce vai depender da nossa evolução, porque aí sim nós estaremos preparados ou não para poder receber essa informação. Né? Pois é, né, Ju? Acaba vendo muito filme e começa a criar essas ideias, né? A Havana colocou, né? É que está, né? Exatamente. Os espíritas se fecham para o que não é Kardec, né? Mas mesmo assim é importante ter cuidado, viu, Havana? Porque a gente lembra sempre que no mundo espiritual, vamos supor que eu desencarne agora, meu teclado deu um curto-circuito aqui, eu fui dessa para melhor. Então eu pego o médium aqui de plantão, deixa eu pegar a Sil ali que está quietinha, ela é minha médium. E aí eu começo a dizer assim, ô Sil, eu estou vendo isso e aquilo. E começo a contar aquilo que eu estou vendo. De repente, eu posso estar tendo uma visão do mundo espiritual que foge à realidade. Ou eu posso estar dizendo aqui realmente aquilo que eu estou vendo. Então, esse é um trabalho que Kardec fez de fazer comparações sobre aquilo que todo mundo começou a trazer para nós, de ideias de uns, ideias de outros e tal, para a gente formar um corpo doutrinário baseado nessas diversas opiniões, para a gente ter uma ideia global. Então, na verdade, Kardec não se fecha, tanto que ele diz assim que a realidade do mundo espiritual depende de cada espírito. E como nós somos seres completamente diferentes, cada um vai ter uma visão diferente, mas o básico, ele é geral para todo mundo. De que o pensamento tem a força, de que a lei de afinidade ela é geral para todos e tudo mais. Então, na verdade, a gente tem que fazer o quê? Começar a fazer esse trabalho de esclarecimento, da gente entender as bases, que é muito mais difícil. A partir dali, tudo aquilo que vem do mundo espiritual, das publicações, das informações dos grupos mediúnicos e tal, precisa ser analisado com muito cuidado, para que a gente não tome isso como verdade. Kardec não tomou como verdade isso. O que ele trouxe de verdade para nós, que ele disse que era aquilo que era o mais sólido, o mais concreto, é aquilo que tinha concordância. Mas mesmo assim ele não trouxe como verdade absoluta. De dizer assim, ó, isso é uma verdade absoluta. A gente não vê ele falar isso em nenhuma obra da codificação. Mas ele fala, os espíritos dizem, pelo controle universal nós entendemos que, nós concluímos que. Então, na verdade, é assim, porque ele não pode dizer isso, porque cada espírito que foi entrevistado trouxe uma posição diferente. Então ele foi pegando aquilo que era comum e disse, bom, isso aqui é comum a todos. Então isso daqui, partimos de um princípio de que isso aqui é sólido, de que isso aqui é real. Então partimos do princípio de que? Isso é que é importante.
Né? Deixa eu ver aqui em cima. A Judite colocou algumas coisas dentro do Espiritismo nos causam dúvidas, né? E é o estudo que vai tirar essas dúvidas, Judite. Elas causam dúvidas quando nós não temos ali a oportunidade de nos aprofundarmos naquele tema. Se a gente fica naquela conversa de corredor, naquela conversa de fim de aula, aquela coisa toda, a gente sempre vai ter dúvida. Porque publicações de livros mediúnicos é o que não faltam por aí. Aí eu conto aquilo que eu li num livro, aquilo que eu li no outro livro e coisa e tal, puxa, bagunço tudo. Aí vira uma salada na minha cabeça e a gente acaba confundindo tudo também. Né? Então, é importante sempre, né? As dúvidas são dissipadas com o estudo. E nós temos sempre que lembrar também que os espíritos estão aí à nossa disposição. Algo que a gente não faz hoje é conversar com os espíritos sobre aquilo que a gente tem dúvida. Por exemplo, vamos pegar um tema qualquer que a doutrina espírita tenha dúvida, vamos submeter isso à orientação do mundo espiritual. Mas o que a gente faz? A gente se fecha dentro dos nossos conceitos e a gente fica debatendo entre nós sobre algo que eles podem informar. Então, infelizmente, os grupos de estudos ligados com o mundo espiritual, como Kardec fazia, com orientações e tudo mais, é algo que infelizmente a gente tem muito pouco hoje. Os centros espíritas e os grupos de estudos perderam essa prática de estarem conectados com o mundo espiritual para falarem sobre aquilo que tem dúvida. Então, na verdade, teríamos que voltar a esse contato mais próximo, a estreitar um pouco mais essas nossas relações para facilitar o nosso entendimento. O nosso estudo seria muito mais proveitoso. Né? Como fazer, Ju? Os grupos espíritas, né? Os centros espíritas se prepararem para isso. Por exemplo, numa reunião mediúnica disso, reunião mediúnica de estudo. A gente tem reunião mediúnica de orientação, reunião mediúnica de cura, reunião mediúnica de obsessão, mas não tem reunião mediúnica de estudo. Infelizmente assim. É um comportamento que acabou sendo assumido pelas instituições que infelizmente a gente não consegue, não tem conseguido mudar isso. E é necessário que a gente aproveite. Né? Pois é, já é um começo, Vana, já tem, mas é fraco, né? Então, na verdade, tem que impulsionar um pouco mais isso, estimular o pessoal, falar aí, vamos fazer isso tudo, vamos agitar e tal. Pega ali uma relação de perguntas, leva para esse grupo mediúnico, submete isso aos espíritos para conversar e tudo mais. Os próprios espíritos vão se interessar a fazer. Recentemente nós tivemos um espírito que se manifestou numa reunião mediúnica, dizendo assim, eu vim aqui para conversar com vocês. Eu não sou mentor, eu não sou obsessor, eu não sou um espírito perturbado. Eu vim simplesmente conversar com vocês aqui. Sobre o que a gente vai conversar? E os assuntos começaram a fluir. Aí perguntaram assim, mas por que os outros grupos mediúnicos não aceitam também esse tipo de comunicação? Porque vocês não deixam. Vocês acham que reunião mediúnica é só para espírito doente, para espírito isso, para espírito aquilo. São vocês que estão criando esse bloqueio. Se vocês abrirem as portas para o mundo espiritual, para o estudo, vocês terão uma legião de professores daqui para poder ajudar vocês. Então, na verdade, é um vício de comportamento que nós adotamos nas instituições espíritas que acaba limitando a nossa possibilidade de aproveitamento. Poderíamos fazer muito mais, mas não fazemos. A Tina colocou aqui, veio um senhor de São Paulo que trouxe um estudo ótimo, né? E os espíritas de outras casas o respeitam muito, né? Pois é. Evitam porque estudar é chato. Depende, Zé. Quando você começa a conversar com o espírito, ele começa a te esclarecer, fica uma reunião tão interessante, todo mundo se interessa. Porque estudar numa sala de aula, aquela repetição, estudar livro dos espíritos, depois estudar de novo, ouvir as mesmas coisas, não tem graça. Agora, quando você pergunta para um espírito o que ele acha daquela situação, ele vai trazer a perspectiva dele. Aí as pessoas se motivam. A Fernanda colocou, né, mas os estudos antes de fazer parte... mas e os estudos antes de fazer parte das reuniões mediúnicas? Eu não entendi sua pergunta, Fernanda. Me explica melhor o que você colocou. Não, pelo contrário, Armando. A doutrina espírita é moral, é científica, é filosófica, né? Sim. Não, o que eu estou colocando é assim, Fernanda, não são os estudos feitos em salas de aula apenas, tá? Eles são importantes. Mas o que eu coloco é assim, que às vezes numa reunião mediúnica, faz a evocação ali dos mentores espirituais e tudo mais, e começam a discutir com eles sobre temas doutrinários.
E aí então eles vão trazer esse esclarecimento. É esse tipo de estudo mediúnico que eu estou falando. Não o estudo da mediunidade e não o estudo sobre mediunidade. Mas eu falo que através das reuniões mediúnicas, apresentar temas para serem estudados com os espíritos. Convidá-los para participar dessas reuniões. É disso que eu estou falando, que essas reuniões hoje são raríssimas. Então, na verdade, a gente fica batendo cabeça em cima dos mesmos temas, dos mesmos problemas, dos mesmos me fugiu a palavra, dos mesmos temas que são das mesmas polêmicas, e a gente não consegue esclarecer isso porque a gente não pergunta para quem sabe. A gente sempre acha que sabe tudo, mas na verdade a gente se esquece que nós poderíamos obter informações muito interessantes vindas do plano espiritual, coisa que a gente não tem recebido hoje. Porque os mentores vêm de uma forma, tá, já estou terminando, filhinha, de uma via única, eles vêm, falam e vão embora. Ninguém levanta a mão para perguntar, escuta, posso perguntar uma coisa? Dá a impressão de que os espíritos não querem fazer isso. Na verdade, somos nós que adotamos um tipo de postura no relacionamento com o mundo espiritual que não permite que eles façam isso. Então hoje, se você chega numa reunião mediúnica, a nossa reunião hoje vai ser para estudo. Então convidamos os espíritos amigos que pudessem nos trazer esclarecimentos e tal. Aí eles aparecem, pois não, boa tarde para vocês, sejam muito bem-vindos e tal. Olha, a gente tem uma dúvida sobre esse tema, o que você pode falar para a gente sobre isso? Aí eles vão falar. Tá, aí começa a participar de um debate interagindo com o mundo espiritual. Não nos moldes que tem hoje. Porque nos moldes que tem hoje, um espírito vem, fala durante 2 minutos e vai embora. Aí todo mundo fica com aquela interrogação na cabeça assim, mas eu vi uma mensagem tão bonita. Mas você entendeu o que ele quis dizer? Mais ou menos. Não deu para perguntar. Esse é o problema que a gente vê hoje. Tá? Pessoal, só para a gente fechar, vou ler aqui a área de texto, que já está na nossa hora. Né? Exatamente, Kardec fez isso, exato. Foi o que Kardec fez. Kardec fazia perguntas. Olha a Revista Espírita. Quantas entrevistas ele fazia com os espíritos? Desde os mais elevados até os mais ignorantes. Ele fazia perguntas. Coisa que a gente não faz hoje. A gente tem medo de falar com o espírito. O espírito aparece, deixa ele falar, ele vai embora. Graças a Deus ele foi embora. Se eu estou numa reunião mediúnica, aparece um espírito, eu cato ele pelo colarinho. Eu falei, você não vai embora enquanto você não falar comigo. A Vânia colocou em cima, né? Mas tem centros que têm reuniões mediúnicas públicas. São interessantes para aqueles que não têm contato pessoal com a espiritualidade e não ficarem só na teoria. É uma forma de motivar a participação das pessoas, né? A Miriam colocou, né? O critério rigoroso de Kardec o livrou de aceitar revelações mediúnicas que invalidariam a sua obra. Espíritos eminentes ainda não compreenderam que o espiritismo não se apoia em revelações mediúnicas, mas no estudo das condições dos espíritos e na comprovação da pesquisa da validade ou não das informações que nos dão, né? Então está ali Herculano Pires colocando a sua orientação, que ele era um grande estudioso dessa questão, né? E o Armando aqui embaixo, né? Se os espíritas trazem uma mensagem, e essa deve ser comentada, não só com os que trouxeram, mas com outros espíritos, sim, esse debate que está faltando para nós, infelizmente, tá? Meus amigos, fechando por aqui, Jacomelo, enquanto isso, vocês não param de escrever, eu não vou parar de ir, hein? Parem de escrever. Vânia, bloquear de todo mundo aí. Jacomelo fez uma pesquisa profunda sobre o suicídio em reuniões mediúnicas, né, com a intenção de ampliar informações sobre o tema, né? Exatamente também, né? E Kardec era tão, deixa eu ver aqui. Eu não entendi o que você colocou, Vana. Kardec era tão canseira? Dava muita canseira, é isso? Que chegava a ser engraçado? Tá. Realmente, ele era muito chato às vezes, né? Os espíritos às vezes até davam uma resposta meio direta para ele, né? Já não falamos sobre isso? Como é aquela coisa assim, de novo você está perguntando isso? Aí Kardec dava uma coçadinha no bigodinho dele e falava assim, isso mesmo, estou perguntando outra vez. Sem nenhum problema. Então é isso, gente. Fechar por aqui agora o nosso trabalho de hoje. Que foi legal, né? Esse bate-papo para a gente poder entender um pouquinho mais de quanta coisa boa tem aí para a gente poder compreender, e a gente infelizmente desperdiça. E é por isso que hoje nós temos no mundo pessoas que têm tantas e tantas dúvidas sobre essa realidade do mundo espiritual, que envoltos a tantas fantasias, a gente acaba abrindo mão de conhecer um pouquinho mais sobre aquilo que o mundo espiritual pode oferecer para nós. Então nós que somos espíritas temos esse privilégio. Para aqueles que não são espíritas, ficam ali dentro dos seus dogmas. Para aqueles que não aceitam esses dogmas, optam pelo nada. Só que o nada não existe. Então, meus amigos, a gente fecha por aqui o nosso trabalho de hoje. No nosso próximo encontro, na terça-feira que vem, a gente vai estudar esse mesmo tema
Só que no livro O Céu e o Inferno, no primeiro capítulo, que Kardec tem ali 10 itens, se eu não me engano, que fala sobre esse tema de um modo mais profundo. A gente vai trocar um pouquinho de figurinhas sobre essas ideias. Tá legal?